Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, preferências do usuário, configurando a interface. Para acessar as preferências do usuário, é só vir aqui em File, descer com o seu mouse, use Preferências e abrirá essa aba, ok? Vamos estar trabalhando nessa primeira aba aqui, que é a interface do usuário. Em azul é a parte em que será configurada. Entender para que serve a preferência do usuário e compreender que o Blender pode ser alterado, configurado. Aqui em interface podemos configurar a edição, input, addons, temas, file, sistema. Então, com essas 7 abas, conferindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podemos aplicar configurações dentro do Blender. Começando aqui em interface, aqui a configuração da interface permite alterar os elementos da interface de usuário, como serão exibidos e como eles reagem. Mas para melhor compreensão, eu vou estar traduzindo para entender o que está sendo falado. Voltando aqui à interface, aqui onde era display agora está mostrar, traduzido em nossa língua. E aqui tem a escala. Toda vez que eu aumentar essa escala, ela vai configurar o tamanho, aumentando ou diminuindo a interface do usuário, tanto os editores quanto os componentes que o compõem. Aqui na escala, se aumentamos o tamanho da interface. E largura das linhas, você vai encontrar essa opção automático, ou pode colocar reduzir. Se eu clicar aqui em reduzir, parece que nada está acontecendo, mas eu clicando aqui em espessura, pode ver que aqui entre as bordas surgiu uma espessura. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês terem maior visualização. E se eu mudar do automático para espessura, então aqui tu vê que ele engrossou mais. E vamos dar aqui continuidade em dicas. O que significa isso aqui? A dica aparece quando o seu ponteiro do mouse é colocado sobre um controle, indicando sua funcionalidade e fornecendo atalho. Então, se eu pegar a setinha do meu cursor, ou indicador aqui, e colocar em cima de qualquer um desses comandos, ele vai fornecer aqui uma caixa de diálogo. Aparecerá uma letra em branco descrevendo a finalidade desse comando, de modo que se eu desmarcar aqui, essa opção vai ser desativada. Toda vez que eu colocar a setinha aqui, nada vai acontecer. Então aconselho que essa opção esteja marcada, porque é de muita importância entender a finalidade de cada comando que você colocar em cima, para entender e compreender melhor a sua funcionalidade. Aqui também em dicas de ferramenta em Python, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que a letra, quando eu coloco o ponteiro em cima de um comando, aparece a dica contendo as informações. Embaixo dela, em cinza, quase apagada, aparece a descrição em Python. De modo que se eu desabilitar aqui e continuar habilitado em dicas, a dica vai aparecer, mas a opção em Python, por estar desabilitada, vai ficar oculta.
beleza? Então você pode desativar ambos ou deixar as duas, que é de muito valor poder trabalhar com essas duas opções marcadas, beleza? Não é à toa que elas estão marcadas. Aqui em formação de objetos é em relação a este nome aqui. Se eu selecionar a câmera, aqui vai aparecer o nome do objeto selecionado, no caso a câmera. Se eu selecionar a lâmpada, a mesma coisa aparecerá aqui, uma lâmpada selecionada e o nome, ok? Assim valerá para cada coisa que tiver aqui, sendo ela selecionada. E aqui só vai especificar a seleção que estiver ativa. Eu posso selecionar vários objetos de todas esses objetos selecionados, somente a câmera está ativa. O objeto ativo é o último objeto selecionado. Desabilitar, ver que ele some daqui, ou deixar habilitado, que é importante obtermos essas informações. Aqui em visualizar nomes, é referente a esse nome aqui, Perspective Usuário. Ele mostra os nomes dos tipos de projeção da vista atual. Se eu mudar a vista, no caso a vista de frente, aqui o nome também irá mudar. Então visualizar nomes é isso. Se eu desabilitar essa caixinha, o nome daqui some, beleza? Então se vocês querem manter o nome da visão ortográfica, mantenha essa caixinha marcada. E esse aqui, quadros por segundo ao reproduzir, é em relação aqui à timeline. Vamos dar uma conferida. O bom é que ao mesmo tempo que vocês vão aprendendo a configurar essa área da interface, vocês vão estar se familiarizando com algumas funções que o Blender apresenta para futuras aulas em que você já esteja um pouco afiado no assunto. Então aqui eu vou rodar uma animação. Enquanto roda aqui a animação, aqui em cima em vermelho aparecerá os fotogramas por segundo. Eu não sei o que aconteceu, mas antes estava aparecendo e o meu aqui não está aparecendo a quantidade de frame por segundo. Mas é só para vocês ficarem por dentro de quando uma animação está rodando. Aqui fica aparecendo a amostragem dos quadros por segundo. Que se eu desabilitar isso aqui, pode ver que essa opção aqui desapareceu. No caso foi desabilitada, e eu voltando a habilitar, ela torna a aparecer, beleza? Então vocês podem estar configurando isso aqui e também conhecendo as partes mais importantes, como também as partes mais simples da área de interface. E através dessa caixinha aqui, é a caixinha de mostrar os mini eixos, o que eu quero que vocês vejam aqui é esse mini eixo que está aparecendo bem no canto aqui inferior da área 3D View. Se eu desmarcar essa caixinha, mostrar os mini eixos, eu vou estar aqui tirando ele de cena. Ele não vai estar mais visível na visão ortográfica, mas o ideal é mantê-lo sempre essa caixinha ligada, porque ele também te dá as coordenadas, a visão da localização em relação às coordenadas X, Y e Z. E algumas configurações podem ser feitas ainda neles. Em relação ao tamanho, você pode aumentar o seu tamanho, que tem como máximo 64, ou pode aumentar o brilho ou diminuir. E aqui embaixo
Deixa eu aumentar aqui. Aqui em avisos é que toda vez que encerramos o Blender, uma caixa de diálogo aparece. Vocês têm reparado isso? Perguntando se realmente deseja encerrar ou não o aplicativo. Eu aconselho deixar marcado, porque se por algum descuido encerrar sem querer o Blender, aparecerá essa mensagem. E daí você pode muito bem cancelar e continuar o seu trabalho. Então, mantenha isso aqui ativo. E aqui em cima, em relação à manipulação de visão, não obtive nenhuma alteração, mas se quiserem testar, fiquem à vontade. Aqui em cima, em manipulador, para exemplificar, eu vou diminuir aqui, minimizar, para ter uma visão aqui da área 3D. Então aqui está o manipulador com as coordenadas. É esse aqui, vermelho, verde e azul. Então essa caixinha marcada quer dizer que o manipulador está habilitado para ser usado. De modo, se eu desmarcar essa caixinha aqui, eu tiro ele de cena, ok? Eu posso movimentar o objeto, mas ele fica visível. Ele não está aparecendo na cena para que eu possa fazer alguma modificação utilizando a sua ferramenta. Então aqui, com essa opção marcada, eu mantenho ele em cena. E aqui eu posso alterar o tamanho do manipulador, aumentando aqui, ok? Vou voltar. E aqui, mais para baixo, eu vou alterar o tamanho da setinha. Aquela setinha parecendo a ponta de uma flecha. Ele aumenta o seu tamanho ou diminui. Tem esse menu aqui, mas não tem muita significância no momento. E esse menu setorizado. Vou dar um exemplo de menu setorizado. Esse aqui é um exemplo. Ele apresenta os itens posicionados em torno do cursor. Tem um vídeo que eu ensino como habilitar e manusear esse menu setorizado, beleza? Ele tem inúmeros menus, tem teclas de atalhos que vai dar outros menus como ferramenta de menu setorizado. Vocês podem dar uma olhada à distância de um para o outro, de modo que se eu aumentar esse raio, olha o que vai acontecer. Deixa eu sair daqui. Olha o que vai acontecer. Ver que a distância ficou muito maior do espaçamento entre um e outro item. E se eu diminuir esse raio, bruscamente, olha o que acontece. Eles ficam aglomerados, ok? Então, esse é o meio que, se vocês não estiverem satisfeitos com a configuração padrão do Blender, vocês podem estar alterando. Vou deixar assim mesmo, pelo menos o espaçamento está. Se eu aumentar aqui em ajuste, olha o que vai acontecer. Tu vê que o círculo ficou maior. Então aqui eu diminuindo o seu círculo, aqui ele diminui. Somente duas configurações que eu fiz. Eu posso aumentar o espaçamento de um item para o outro, ou posso aumentar essa rodinha, eu posso aumentar esse círculo ou diminuí-lo de acordo com o que mais vem a me agradar. E para finalizar, aqui nessa caixinha marcada, ela está habilitada para que toda vez que o Blender abre, que você inicia o programa, ele mostra uma tela de abertura. Deixa eu minimizar. A tela de abertura que ele irá mostrar assim que você abre o seu aplicativo é essa tela aqui.
Toda vez que você abrir seu aplicativo, ele vai mostrar essa tela de abertura contendo essas informações, principalmente os arquivos salvos recentemente. Antes de eu fechar o meu aplicativo, eu preciso salvar todas as configurações feitas, beleza? Porque toda configuração, vocês podem fazer algumas configurações que vocês vão utilizar somente naquele momento, tá? Somente no momento em que você está usando, e não vai utilizar toda vez que inicializar o Blender. Para que ele possa manter essa opção, essas configurações salvas, vocês precisam clicar aqui, ó, aqui em salvar configurações de usuário. Então no próximo vídeo eu vou estar explicando, abordando o assunto preferências do usuário, configurando a aba de edição. Então galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário. E para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal e peço que vocês compartilhem o vídeo para os seus amigos e famílias que gostem do assunto, ok? Então galerinha, até a próxima aula!